Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caído em terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém, igreja? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de começar a pregar, gostaria de agradecer a vida do pastor Fernando, que me deu essa oportunidade, e também ao pastor Dorival. Amém? Irmãos, nesta passagem, o Senhor falou ao meu coração por esses dias, a respeito desta passagem. O Senhor falou ao meu coração que é necessário nós buscarmos em Deus um encontro com Deus. O Senhor colocou no meu coração esta palavra e eu espero passar esta palavra aos irmãos de uma forma que os irmãos entendam e que os irmãos nesta noite sejam cheios do Espírito, sejam alimentados por esta palavra. Esta palavra ela vai nos dizer a respeito de Saulo. Saulo, nós conhecemos um pouco da sua história. Saulo, ele era conhecido por ser um fariseu, por ser um zeloso, um doutor da lei. E a palavra diz que Saulo, ele era aquele que era um fariseu que se levantou para perseguir a igreja do Senhor. Em Atos, a palavra vai dizer que Jesus, na ascensão de Jesus, a palavra diz que a igreja começa a passar por uma grande provação. A igreja começa a passar por uma grande provação, por uma grande dificuldade, por uma grande tribulação. E a palavra de Deus diz que a igreja que estava em Jerusalém, que os irmãos que estavam em Jerusalém começam a ser dispersos pela perseguição. Nós podemos entender por esta palavra que quanto maior for a crise, quanto maior for a dificuldade, quanto maior for o problema, o que se levantou contra a nossa vida é Deus mostrando para nós que Ele está no controle de todas as coisas. É Deus mostrando para nós que maior que o problema que nós estamos passando, que maior que a enfermidade que nós estamos enfrentando, é o poder do nosso Deus. E a palavra vai dizer então que Saulo, ele vai apresentar no capítulo de número 8, aonde nós vamos entender que a palavra diz que ele consiste na morte de Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e do poder. A palavra de Deus vai dizer que Estevão era um diácono, não um diácono qualquer, mas era um diácono cheio do Espírito Santo, e por ele Deus fazia operações e maravilhas. Aqui eu entendo por esta palavra que para nós sermos ungidos, não precisamos ter uma carteirinha de pastor, não precisamos ter uma carteirinha de missionário, não precisamos ter uma carteirinha de presbítero. Para sermos ungidos, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E a palavra vai dizer que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de Deus, era um homem que tinha experiência com Deus. E Deus, através da vida dele, operava sinais, operava maravilha e fazia grandes coisas através da vida de Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. Através da vida do Estevão. Aqui nós aprendemos que o crente cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença por onde ele passa. O crente cheio do Espírito Santo, ele não faz confusão. O crente cheio do Espírito Santo, ele não faz contenda. O crente cheio do Espírito Santo, aonde ele chega, ele faz a diferença. O crente que não tem o Espírito, ele é vazio. Ele entra em fofoca, ele entra em confusão, ele entra em contenda.
Mas o crente que é cheio do Espírito Santo, ele olha diferente, ele tem um olhar diferente, ele tem, pastor, uma vida diferente. A palavra de Deus diz que o crente cheio do Espírito Santo, missionário, ele não olha para a terra, ele tem os seus olhos fixados no céu. Porque quando Estevão, cheio do Espírito Santo, ele recebe apedrejamento, ele recebe acusação, ele recebe calúnia. Mas ele fica seus olhos para o céu. E quando ele fixa seus olhos para o céu, ele vê o céu aberto, ele vê o Senhor, ele vê o céu aberto, ele é diferente. O crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente. O crente cheio do Espírito Santo, ele não perde tempo com contenda, ele não perde tempo com as coisas do mundo, mas ele procura agradar aquele que o alistou, ele procura agradar aquele que o chamou. E a palavra vai dizer que os vestidos, as roupas de Estevão, ela cai sobre o pé de Saulo. E Saulo, a palavra diz que ele respirava odor de morte contra a igreja. Paulo era aquele que a palavra diz que ele entrava pelas casas. Ele não bastava só prender, ele não queria só prender os irmãos, mas ele queria também judiar os irmãos, porque a palavra diz que ele entrava de casa em casa. Mas eu louvo e glorifico ao Senhor, que o Senhor ele tem um basta, que o Senhor ele tem um chega. Louvado seja o nome do Senhor na minha e na tua vida. Que a palavra diz então que Saulo ele vai ao Sinédrio e ele se apresenta ao Sinédrio para pedir cartas para perseguir a igreja que estava em Damasco. E a palavra diz que o sacerdote então ele concede a Paulo, ele concede a Saulo as cartas para perseguir os cristãos. Eu louvo a Deus e eu glorifico a Jesus, porque enquanto Paulo está caçando a igreja, enquanto Paulo está perseguindo os irmãos, Jesus já está perseguindo a Paulo, Jesus já está vendo a Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz aqui que Jesus ele se apresenta a ele no caminho de Damasco, aonde ele vai ter um encontro com Deus, e aonde a sua história ela vai ser mudada, aonde a sua história ela vai ser transformada. Porque antes, pastor, ele tinha uma carta para levar morte, mas depois que Jesus entra na vida dele, a carta dele agora é de vida. As cartas de Paulo agora, ela traz vida, ela traz edificação para a igreja. Porque assim, aquela mão que antes roubava, aquela mão que antes matava, aquela mão que antes perseguia, agora é a mão que vai estender para ajudar o próximo. Agora é a mão que vai interceder pelo próximo. Agora é a mão que vai lutar pelo próximo. Agora é a mão que vai se dobrar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me, Senhor. E ele vai ter um encontro que vai mudar. Ei, é só o Espírito Santo que tem o poder de mudar. É só o Espírito Santo que tem o poder de transformar vida. É só o Espírito Santo que tem o poder de libertar o homem da droga, que tem o poder de libertar o homem da prostituição. É só o Espírito Santo que tem esse poder. Não tem rosa ungida, não tem rosa vermelha, não tem trabalho, não tem nada que possa dar um fim, mas só tem um que tem todo o poder de mudar a história, e ele se chama Espírito Santo. E no caminho de Damasco ele vai ter um encontro com Jesus. Aquele que antes ele pegou as cartas para direcionar, para matar, ele vai ter um encontro que vai mudar não somente a tua história, mas também a história dos irmãos que estavam em Damasco. Porque o nome de Saulo era temido sobre os irmãos, era temido sobre a igreja. E mesmo ele tendo um encontro, tendo uma experiência com Deus, a palavra diz que o Senhor apareceu a Ananias numa visão e disse a Ananias para Ananias vir de encontro a Paulo e Ananias orar por ele.
Mas a palavra diz que Ananias, então, ele confronta o Senhor. Mas, Senhor, há muito tempo nós temos ouvido falar deste homem. Há muito tempo nós temos ouvido falar tanto mal que esse homem faz aos teus santos em Jerusalém. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor vai dizer: Ananias, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, porque esse é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o tanto que ele há de sofrer pelo meu nome. Vai, Ananias. Às vezes nós queremos imitar Ananias, às vezes nós queremos ser Ananias, queremos olhar para as pessoas e ter um termômetro. Ei, não faça isso. Porque no encontro com Deus, Deus ele não vai mudar a cor do seu cabelo, Deus ele não vai mudar os teus olhos, mas Deus vai mudar o teu interior. Deus vai transformar o teu interior. Porque Ele é o Deus que transforma corações, Ele é o Deus que pelo Espírito Santo transforma vidas. E o Senhor vai dizer a ele: por que você me persegue? Porque quando Saulo ele se levanta contra a igreja, quando ele se levanta contra as crianças que adoram o Senhor, contra os adolescentes que congregam, que louvam o Senhor, contra as irmãs que estão na casa de oração, ele não se levanta contra você, minha irmã, ele se levanta contra o Deus dessa obra, ele se levanta contra Jesus de Nazaré. Mas Saulo é grandão, Saulo tem fome, ele é terrível. Mas todo homem que se julga maior, quando tem um encontro com Cristo, ele se apequena. Porque ele passa a reconhecer que ele não tem nada, que ele não é nada, e que tudo é Cristo, que tudo é Jesus. Você é escolhido dele, você é vaso separado dele, você é ferramenta dele. Você é ferramenta guardada dele. É por isso que o inferno ele se levanta contra a tua vida. Porque não foi você que escolheu ele, não. Foi ele que te escolheu. Quantos de nós muitas das vezes não estavam no caminho de Damasco? Quantos de nós não estávamos perdidos nas baladas, no mundo do crime, nas drogas? Quantos de nós não estávamos no caminho de Damasco? Mas Ele pela tua graça, mas Ele pelo teu amor, mas Ele pela tua misericórdia nos alcançou e mudou a nossa história. Ele é fiel, Ele não muda. E a palavra diz que Ele vai ter um encontro, Ele vai ser transformado. Eu louvo e glorifico a Deus, porque o que tem, como as irmãs louvaram aqui sobre Jó, tudo tem um começo, mas também tem o fim. E melhor é o fim das coisas do que o começo. O processo é dolorido. Ninguém quer plantar no deserto, como o irmão falou na palavra de oferta. Mas as coisas de Deus para o mundo, pastor, é loucura. Mas para nós que cremos, pastora Sandra, é o poder de Deus. Para nós é o poder de Deus. E esse homem ele vai viver coisas extraordinárias. As cartas que ele tinha na mão era para matar, era para julgar, era para apedrejar. Mas quando ele vai ter um encontro com Cristo, as cartas somem, desaparecem, e nasce o maior plantador de igreja, e nasce um dos maiores evangelistas, missionários de todo o tempo. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, Ele não só transforma o nosso interior, mas Ele também transforma a nossa volta, Ele transforma aqueles que estão ao nosso redor. Ele vai dizer: a bênção que é sobre você, é sobre os filhos e os filhos dos teus filhos. Você tem um valor, você é um vaso escolhido e separado. O Senhor está dizendo para alguém aqui, Ele vai colocar um basta nessa situação. O chega de Deus vai chegar nessa situação. Vai chegar. O Senhor está dizendo para alguém aqui nesta noite que vai chegar. Assim como Ele transformou a Paulo,
Ele vai transformar essa situação, Ele vai mudar essa situação, porque Ele faz você lembrar que Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E nele não há variação de dúvida alguma. Ele é fiel, Ele não pode mudar. Ele é fiel, Ele não pode mudar. E quando esse homem ele vai ter um encontro com Deus, a palavra diz que ele cai por terra no chão. E quando ele cai por terra, ele levanta-se cego. Tem momento na nossa vida que o Senhor ele vai se apresentar de uma forma que se nós estivermos despercebidos, igreja, o Senhor ele vai permitir certas situações na nossa vida. Porque quando o Senhor ele fala Abraão, Abraão 2 vezes, quando ele fala Pedro, Pedro 2 vezes, ele está dizendo: para tudo o que você está fazendo, para tudo o que você está fazendo, e volta a buscar as coisas que edificam, e volta a buscar a presença de Deus, e volta a buscar as coisas que te fazem feliz em Deus. Vai ter momento que Ele vai fazer isso, porque Ele nos ama. E um pai que verdadeiramente ama o seu filho, Ele repreende, Ele ensina e Ele traz para perto. O crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente. O crente cheio do Espírito Santo, ele está sofrendo pedra, ele está sendo apedrejado, ele está sendo acusado, mas ele está olhando para o céu e está seguindo o seu Senhor e dizendo: Pai, não lhe imputa-lhes esse pecado, Pai, perdoa-lhes. Agora o crente, ou aquele que não tem o Espírito, ele vai dizer: joga pedra, mata, joga pedra e mata. Mas eu prego nesta noite para uma igreja que tem o Espírito Santo, para uma igreja que tem o Espírito da promessa, para uma igreja que tem o galardoador da promessa. Eu prego para uma igreja que o Espírito Santo visitou, que o Espírito Santo transformou, que o Espírito Santo continua a guardar, continua a consolar e continua a nos perdoar. Há uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja que está selada para a grande vinda do Senhor, no tocar de trombetas. É essa igreja que vai subir, é a igreja cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que mesmo ele tendo um encontro com o Senhor não tira algumas coisas dele. Porque a palavra diz que certo momento, esse homem já transformado, plantador de igreja, esse homem já pastor em Éfeso, esse homem já missionário, a palavra diz que ele vai se apresentar diante do Senhor. E quando ele se apresenta diante do Senhor, ele faz uma das orações mais lindas, a qual ele vai dizer ao Senhor: Senhor, toda vez vem um adversário, vem um mensageiro de Satanás me esbofetear a cara. Uma vez, Senhor, eu orei ao Senhor, 2 vezes eu orei ao Senhor, 3 vezes eu orei ao Senhor e disse: Senhor, afasta de mim esse espírito. Mas o Senhor me disse: Paulo, basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vai ter momento que você não vai querer cantar. Vai ter momento que você não vai querer pregar. É normal, nós somos humanos. Vai ter situação que você vai olhar com os teus olhos, você vai receber um diagnóstico, e você vai muitas das vezes olhar para o seu lado humano e querer parar, e querer desistir. Mas ei, não faça isso, pois você é uma ferramenta do Senhor. Porque quando você está fraco, o Senhor ele está forte em você. Quando você pensa que não tem nada, o Senhor diz: ela está cheia. Quando você pensa que não vai sair a tua voz já entrou no coração, a tua voz já operou milagre, a tua voz já quebrou cadeias, o seu louvor já fez o milagre acontecer.
Antes do carro novo, queira ser revestido pelo Espírito Santo de novo. Antes da casa nova, queira rajada de língua estranha de novo. Antes da porta financeira, queira ser usado por Ele de novo. Queira o revestimento do Espírito Santo de novo. Não pare. Não pare. Não desista. Agar, no certo dia, ela, depois de ser despedida pelo seu senhor Abraão, a palavra vai dizer que ela vai para o deserto. E quando Agar ela vai para o deserto, acabou a água, acabou o pão, e ela ora para o seu filho e vai dizer: agora nós morremos, agora nós morremos. Mas o Senhor, Ele entra na história. O Senhor, Ele entra na história e muda a história. Tem momento que nós vamos querer desistir. Tem momento que nós que pregamos a palavra vamos se cansar. Tem momento que nós vamos entrar, querer fazer como Elias, entrar numa caverna e se esconder. Entrar numa caverna e ficar lá junto ao ribeiro. Tem momento que nós vamos querer ficar lá. Ei, mas o Senhor diz para você: sai para fora, Elias. Eu não te mandei você entrar nesta caverna. Mulher, saia para fora. Vai, Elias. Eu não acabei o propósito ainda. Elias, tem pão. Na minha presença tem pão e tem água. Elias, você vai caminhar mais um pouco. Você vai andar mais um pouco, porque tem um rei para ser ungido, e tem um profeta em teu lugar. Mas, Senhor, só sobrou eu como profeta, sabe de nada. Eu tenho mais 7.000 guardado, eu tenho mais 7.000 escondido, eu tenho mais 7.000 vasos guardados e protegidos. Coisa linda, irmão. Coisa linda é quando o Senhor nos esconde. Coisa linda é quando o Senhor nos guarda. Pode vir a tempestade, o Senhor lá, Ele vai dizer igual Isaías, que aqueles que esperam no Senhor são como as águias. Eles renovam as suas forças. E eu louvo a Deus porque a águia, ela não anda na terra. A águia, ela anda na dimensão do céu. Ela não quer andar na dimensão da terra. Ela não fica 5 minutos na terra. Ela quer andar na dimensão de papai. Não para, porque és para mim um vaso escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. É um vaso escolhido. Não desista, porque você é um vaso escolhido. O Senhor, Ele coloca no meu coração, é para alguém aqui, você é um vaso escolhido. Você é um vaso separado. Davi vai dizer no Salmo de número 4, o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, e quando eu orar, Ele me ouvirá e Ele me responderá. Coisa boa é quando Deus responde a nossa oração. Coisa linda é quando o céu se abre. É quando as portas que estão de bronze, quando as portas ficam grandes diante de nós, e nós não temos mais força, mas nós levantamos a nossa mão e dizemos: papai, eu ainda estou aqui. Espírito Santo, eu ainda estou aqui. Mas é na pouca força mesmo. Eu estou sem força para louvar. Vai sem força mesmo. Eu estou sem força para pregar. Abra a tua boca que eu te encherei. Senhor, mas eu sou como uma criança. Não diga que você é como uma criança, porque aonde eu te mandar, você irá, e o que eu te mandar falar, você falará. Eu te levantei como torre forte.
Até quando você vai lutar contra o chamado de Deus? Saulo, Saulo, duro é para ti. Ele vai dizer lá em Atos 20. Ele vai contar parte da experiência, aonde o Senhor Jesus vai dizer: duro é para ti lutar contra a obra. Se renda ao Senhor, se renda ao chamado que Ele tem sobre a tua vida. Se volte ao Senhor. Mas Senhor, é o meu marido, eu estou com ele. Não, o Senhor também tem um propósito através da tua vida. Porque às vezes nós queremos nos acomodar. Passa ele na frente, Senhor. Ele prega melhor. Senhor, passa ela na frente. Ela canta melhor, mas é você que o Senhor, Ele quer usar nesta geração. É você que está cheio do Espírito Santo, que Ele quer influenciar essa geração. O mundo não pode nos influenciar. É o Espírito que está sobre nós que vai influenciar. Essa geração, ela conta conosco. Essa geração, ela conta conosco. E o Senhor, Ele conta contigo. E o Senhor, Ele está dizendo: tu és para mim um vaso escolhido. Eu não abro mão de você. O meu basta está chegando. Para Deus está chegando o fim na vida de alguém. A situação que você está passando, Deus está chegando com o fim. Queira estar na presença do Senhor, queira estar no tempo do Senhor. Davi, ele foi ungido rei, mas ele não subiu ao trono. Ele voltou a pastorear as ovelhas de teu pai. Ele esperou o tempo de Deus na vida dele. Porque aquele que não respeita o tempo de Deus, ele queima a largada. Aquele que não respeita o tempo de Deus, ele machuca o próximo. Aquele que não respeita o tempo de Deus na sua vida, ele não se torna um canal de bênção. Mas aquele que está no preparo do Senhor, aquele que está escondido pelo Senhor, não é motivo para você desanimar, é motivo para você se alegrar. Que assim como a galinha, ela tem os seus pintinhos de braço debaixo do braço, assim o Senhor tem guardado aqueles que Ele ama, aqueles que Ele guarda, o inimigo não pode encontrar, aquele que Ele esconde, o inimigo não pode achar. O médico diz: não tem mais jeito. Ei, mas ele diz: eis que eu te dou poder, e eis que eu te dou autoridade. Mas Senhor, essa doença, o médico diz que não tem tratamento, não tem cura. Ei, profetiza nesse vale, profetiza nesse deserto, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Profetiza: ossos secos, volte a viver. Profetiza: ossos secos, volte a ter sangue, volte a ter carne. Profetiza: ossos secos, volte a ter o Espírito. Porque o inimigo sabe, se ele te parar, ele não vai só parar você. Se ele te parar, ele vai parar a cidade de Damasco. Ele vai parar a sua família. Ele vai parar a sua casa, Ele vai parar a sua vizinhança, mas Ele sabe também que sobre você há um Espírito de poder e há um Espírito de glória, há um Espírito que domina sobre todas as coisas, há um Espírito que é fiel, que Ele não nos abandona. Há um Espírito sobre a tua vida, que Ele tem ciúmes de você. Um dia cansado de viver, eu não queria mais viver. Um dia cansado,
eu disse: Deus, chega, não quero mais. Peguei uma faca para me matar no meu quarto. Eu disse: eu não quero mais, Senhor. Viver do jeito que está, não dá. Porque eu estava lutando contra o Senhor. Porque desde a minha adolescência eu escuto que Deus tem um propósito na minha vida, e eu lutando contra o Senhor. O Senhor permitiu prisão, permitiu muitas coisas ruins. Mas quando cheguei nesse ponto, eu louvo e glorifico a Deus que no rádio tinha um homem cheio do Espírito Santo, pregando que Jesus ainda muda história, pregando que Jesus ainda muda história, pregando que não era o fim, pregando que tinha um recomeço. E eu louvo a Deus que na minha cabeça eu já estava condenado, porque é assim que o inimigo trabalha. Ele joga condenação na nossa mente. Quando nos afastamos do Senhor, Ele põe na nossa mente que para nós não tem mais jeito, para nós não tem mais perdão. Ei, mas Ele é mentiroso. Ele tentou enganar Jesus, mandando Jesus se jogar de cima do sinédrio, de cima do pículo do templo. Ele é mentiroso. E um certo dia, eu tenho 3 filhos, e um certo dia, eu estava lá nessa situação. Eu falei: eu vou acabar, tinha um vazio dentro de mim. E eu não sabia que Romanos 8:26 está escrito que o Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Fui descobrir quase um ano depois da minha conversão. Veio uma voz do céu chorando, e essa voz chorando, ela descia como aquele aparelhinho de hospital. E ela descia e ela dizia para mim: por que você deseja tanto ir para o inferno? E aquilo entrou dentro de mim. Eu falei: eu estou ficando louco. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Desde aquele dia que aquela voz falou comigo, que o Espírito Santo falou comigo, eu nunca mais cheirei um pino de cocaína, eu nunca mais bebi uma cachaça, eu nunca mais fiz a vontade do inimigo. Eu procurei inclinar o meu coração, sair do caminho de Damasco, e hoje estou aqui. O Senhor, Ele me deu uma família, me deu uma esposa, me deu 3 filhos maravilhosos, aonde eu contemplo a graça do Senhor, e aonde era fim, Ele trouxe vida. Eu quero te dizer para você nessa noite, que aonde o inimigo está mostrando para você que é o fim, Ele vai trazer vida, porque Ele é agente, operador de vida. Nós servimos o Cristo da vida, nós servimos o Cristo verdadeiro. Se coloque de pé em nome de Jesus, amém? Grupo de louvor, glória a Deus. Nessa noite saia daqui com essa palavra: Jesus te ama, e você é um vaso escolhido e separado dele. E Jó, ele vai dizer: antes eu só ouvia ele de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, agora os meus olhos contemplam. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum de seus propósitos, de seus pensamentos podem ser impedidos. Glória a Deus. Feche teus olhos comigo nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor, nesta noite eu venho diante da Tua presença, Pai, como a Tua palavra já ministrada nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, enche essa minha irmã, enche esse meu irmão com o Teu Espírito e com o Teu poder, Senhor amado. Em nome de Jesus, nessa noite, nos reveste da Tua fortaleza, nos reveste do Teu poder, Senhor, para nós continuarmos a trabalhar, para nós continuarmos, Senhor, no Teu propósito, para nós continuarmos, ó Pai, adorando e glorificando o Teu nome. Senhor amado, nessa noite, nos reveste do alto, nessa noite nos reveste com língua estranha, nessa noite nos reveste com a Tua presença, nessa
noite, papai amado, abre as nuvens de glória e derrama do teu poder, e derrama da tua glória, e derrama da tua Shekinah, como o Senhor bem diz na tua palavra, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos anciões terão sonhos, e há de ser que nesses dias a terra mais falará do Senhor, a terra falará de ti. Senhor amado, nesta noite, usa a nossa vida, nessa noite, Senhor, usa a nossa vida para a glória do teu nome, Senhor. E aonde entrou um crente nesta noite querendo parar, nesta noite querendo desistir, nesta noite, Senhor, como o Senhor foi com Elias em Querite, no monte, na caverna, Senhor, visita esse meu irmão e enche ele do teu Espírito, traz pão e traz água, nesta noite, Senhor amado, é o que eu te peço, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, muda a história e enche-nos para a glória do teu nome, como o Senhor nos exorta a nos encher do teu Espírito, a não nos embriagarmos com vinho, mas nos enchermos